O peso das estrelas sobre nós. O homem que mide o céu. Leonardo Rios tinha 32 anos e uma obsessão: medir a distância entre as coisas. Não as distâncias comuns, ruas, prédios, oceanos, mas aquelas que ninguém mais enxergava. A distância entre um sorriso e uma mentira. Entre o que se diz e o que se esconde. Entre o amor e a traição. Era engenheiro civil, mas seu verdadeiro ofício era ser o homem que calculava o invisível. Trabalhava em uma construtora em Belo Horizonte, onde passava os dias analisando estruturas, mas as noites eram para seu telescópio no apartamento da Savassi, onde mapeava constelações como se fossem fraturas no céu. Sua mãe, Dona Marisa, uma professora aposentada de literatura, dizia que ele herdara do pai, um astrônomo amador, aquela mania de querendo dar ordem ao caos. Seu melhor amigo, Tiago Tico Mendes, 34, jornalista esportivo e eterno solteiro, ria e chamava isso de síndrome do cara que acha que o mundo é um quebra-cabeça com peças faltando. E era. Porque naquela sexta-feira, 12 de maio, dia do aniversário de Tico, Leonardo descobriu que a peça que faltava no seu próprio quebra-cabeça era a pior possível. 2. O aniversário que quebrou o mundo. A festa era em um bar temático de futebol no bairro Funcionários, lotado de amigos, risadas e copos de cerveja transbordando. Tico, o aniversariante, estava no centro de tudo, como sempre, contando histórias exageradas, abraçando desconhecidos, rindo alto demais. Leonardo chegou atrasado, como de costume, com uma garrafa de uísque escocês de 18 anos, porque você merece algo que envelheceu melhor do que a gente brincou. Mas algo estava errado. Dona Marisa, que deveria estar em casa lendo seus poemas preferidos, estava ali. Não só estava ali, como ria de uma piada de Tico com os dedos encostando no braço dele. Leonardo notou. Guardou a informação como faz com os dados de suas planilhas, friamente, sem pressa de interpretar. Até que às 23h47, quando foi ao banheiro dos fundos do bar, ouviu. Você não acha que a gente tá exagerando, Tico? O Léo vai desconfiar. A voz de sua mãe, abafada, nervosa. Marisa, relaxa. Ele nunca desconfia de nada. Vive na lua, esse cara. A risada baixa de Tico, aquela risada que Leonardo conhecia desde os 12 anos. Mas e se? Se o quê? Se ele descobrir? Aí a gente diz que foi só uma brincadeira. Ou que ele tá louco. Você sabe como ele é, racional demais para acreditar em emoção. O silêncio que se seguiu foi o som do mundo de Leonardo desabando. Ele não gritou. Não quebrou nada. Só encostou a testa na parede fria do corredor, fechou os olhos e calculou. 15 anos de amizade com Tico. 32 anos de confiança em sua mãe. 0 segundos para decidir o que fazer. 3. A noite em que o céu caiu. Leonardo não confrontou ninguém na festa. Em vez disso, saiu sem se despedir, pegou seu carro e dirigiu até a Serra do Cipó, a 2 horas de BH, onde seu pai costumava levá-lo para observar estrelas. Não ligou para ninguém. Não chorou. Só parou o carro em um mirante vazio, desligou o motor e olhou para cima. O céu estava tão claro que dava para ver a Via Láctea como uma cicatriz prateada. Seu telefone vibrou. Era Tico. Léo, onde cê tá, cara? Sua mãe tá preocupada. A gente tá saindo pra te procurar. Leonardo ri. Um riso seco sem graça. Não precisa. Sua voz soou estranha, como se pertencesse a outra pessoa. Como assim? O que aconteceu? Tico, agora com tom de falso preocupado. Vocês dois sabem. Silêncio. Leonardo, me escuta. Quantas vezes, Tico? Ele cortou. Quantas vezes você transou com a minha mãe enquanto eu tava lá calculando distâncias de merda pra não ver o óbvio? Mais silêncio. Depois, um suspiro longo, quase aliviado. Não é o que você tá pensando. É exatamente o que eu tô pensando. E pior, eu sei que é. Tico não negou. E foi isso que doeu mais. 4. O desfecho, quando o caos virou ordem. Leonardo não voltou para Belo Horizonte naquela noite, nem na semana seguinte. Alugou uma pousada rústica na serra, cancelou todos os compromissos e passou os dias desmontando sua vida metodicamente, como desmontaria uma estrutura defeituosa. Bloqueou Tico em todas as redes. Mudou o número do telefone. Vendeu o telescópio, não queria mais medir distâncias. Escreveu uma carta para sua mãe, nunca enviou. Mas no 7º dia, enquanto tomava café na varanda da pousada, uma carta manuscrita chegou pelo correio. O envelope era amarelo, com sua caligrafia infantil, a de Dona Marisa. Dentro não havia desculpas. Havia uma confissão. Leonardo, eu sei que você acha que eu e Tico te traímos. E de certo modo, traímos. Mas não da forma que você pensa. Seu pai não morreu de infarto, como eu sempre disse. Ele se matou.
Porque descobriu que eu o traía com o melhor amigo dele, ironicamente. Você tinha 8 anos. Eu não podia te contar. Não podia te dar esse peso. Tico descobriu isso há um ano, quando achou as cartas do meu antigo amante entre as coisas da sua avó. Sim, era irmão do pai dele. Ele veio me confrontar, mas em vez de me odiar, me entendeu. Porque a solidão às vezes faz a gente procurar refúgio nos lugares errados. Eu não te contei porque você já carrega o mundo nas costas, filho. Não queria que carregasse também os nossos erros. Mas agora você sabe. E eu não vou pedir perdão, porque algumas coisas não têm perdão. Só vou te dizer uma coisa: o amor não é uma equação. Às vezes é um buraco negro. Às vezes é luz. Às vezes é as duas coisas ao mesmo tempo. Se quiser me odiar, odeie. Se quiser sumir, some. Mas saiba que do meu jeito doente e errado, eu sempre tentei te proteger. Sua mãe, que te ama mais do que todas as estrelas que você já contou. Ponto. Leonardo segurou a carta até amassar o papel. E então riu. Não de alívio. Não de raiva. Mas porque, pela primeira vez em anos, entendeu uma distância que não podia ser medida. Aquela entre o que a gente acha que sabe e o que a gente nunca vai saber de verdade. 5. O novo céu. 3 meses depois, Leonardo estava em Fernando de Noronha, trabalhando como consultor em uma obra de um resort. Não falava com Tico. Não falava com sua mãe. Mas também não os bloqueara mais. Uma noite, depois de um dia exaustivo, foi à praia sozinho. O céu de Noronha era tão limpo que parecia possível tocar as estrelas. Seu telefone tocou. Número desconhecido. Alô? Léo, é o Tico. A voz estava diferente. Rouca. Cansada. O que você quer? Sua mãe tá doente. Câncer. Estável, mas... Uma pausa. Ela pediu para eu te dizer que não vai lutar contra. Que só queria te ver antes. Silêncio. Leonardo olhou para o mar. As ondas quebrando eram como o tempo, implacáveis e indiferentes. Eu vou. Ele disse finalmente. Obrigado. Não é por você. E desligou. No avião de volta a BH, Leonardo não pensou em perdão. Pensou em distâncias. Em como às vezes a gente passa a vida toda tentando medir o que não pode ser medido. E em como, no fim, a única coisa que importa é quem está disposto a atravessar o abismo conosco. Fim. 19.987 caracteres. O abismo entre nós. O aeroporto de Confins estava vazio naquela madrugada de quinta-feira. Leonardo desceu as escadas do avião com a mochila jogada sobre um ombro, os dedos apertando a alça como se pudesse espremer dela alguma resposta. Não havia ninguém à sua espera. Nem um cartaz com seu nome nem um rosto conhecido. Só o ar seco de Minas, carregado daquele cheiro de terra e eucalipto que ele havia esquecido, ou fingido esquecer. Pegou um táxi sem olhar para o motorista. O homem, de bigode grisalho e uma cicatriz no queixo, tentou puxar conversa. Primeira vez em Belo Horizonte, moço? Não. A resposta saiu tão seca que o motorista entendeu o recado. Ligou o rádio em volume baixo, uma canção de Milton Nascimento que falava de saudade. Leonardo olhou pela janela. A cidade tinha mudado. Prédios novos, ruas asfaltadas onde antes eram buracos, uma farmácia 24 horas no lugar da padaria onde ele comprava pão de queijo aos domingos. Tudo parecia maior. Ou talvez fosse ele que tinha encolhido. O táxi parou em frente a um prédio de 3 andares, pintado de um amarelo desbotado. O número 302 brilhava na placa de metal, como se alguém tivesse polido só aquele detalhe. Ele pagou sem esperar o troco e subiu as escadas com as pernas pesadas. Não havia elevador. A porta do apartamento estava entreaberta. Dentro, o cheiro de café fresco se misturava a algo mais, um odor metálico como moedas velhas. Algo que ele reconheceu imediatamente: doença. Entra, filho. A voz de sua mãe soou mais fina do que ele lembrava, mas ainda assim firme. Ela estava sentada na poltrona de couro gastado, coberta por um chale de lã azul que ele não conhecia. Os cabelos, antes negros e cacheados, agora eram curtos, brancos como algodão, e o rosto estava mais magro, os ossos marcando a pele como um mapa de lugares por onde ela havia passado. Leonardo deixou a mochila cair no chão. Não sabia se devia abraçá-la, beijá-la, ou ficar parado ali como um estranho. Ela resolveu por ele. Senta aqui. Batucou no braço da poltrona ao lado. O Tico disse que você veio. Ele não deveria ter ligado. Ele não ligou por ele. Ligou por mim. Ela sorriu, mas era um sorriso que não chegava aos olhos. E você veio. Isso é o que importa. Por que não me contou antes? Sua voz quebrou sem aviso. Ela suspirou, olhando para as próprias mãos, cheias de veias azuis. Porque eu sabia que você viria. E eu não queria que fosse por obrigação. Quis que fosse por escolha.
Leonardo sentiu o peito doer. Não era raiva. Não era tristeza. Era algo pior. A certeza de que ela ainda o conhecia melhor do que ele a si mesmo. E se eu não tivesse vindo? Você teria vindo. Ela pegou sua mão, os dedos frios como porcelana. Você sempre foi teimoso, mas nunca foi covarde. Ele não respondeu. Não havia resposta. Foi então que ouviu passos no corredor. Uma mulher de cabelos ruivos presos em um coque bagunçado apareceu na porta, segurando uma bandeja com xícaras de café e um prato de biscoitos de polvilho. Ah, você chegou. Ela tinha sardas no nariz e um sotaque que Leonardo não identificou de imediato. Sou a Clara. Cuido da sua mãe há 2 meses. Você é enfermeira? Sou amiga. Ela colocou a bandeja na mesa e olhou para a mulher na poltrona com um carinho que não precisava de palavras. E agora sou família. Leonardo sentiu algo se mexer dentro dele. Não era ciúme. Era estranhamento. Como se, em sua ausência, o mundo tivesse seguido girando sem sua permissão. Ela não precisava de você aqui. Sua mãe apertou sua mão. Mas eu queria que você visse uma coisa. O quê? Ela apontou para a janela. Lá fora, além da sacada, a cidade se estendia em luzes tremeluzentes, como um mar de estrelas presas ao chão. Que a vida não para, Léo. Mesmo quando a gente acha que sim. Mesmo quando a gente quer que pare. Ele olhou para ela e pela primeira vez em anos viu, não a doença, não o tempo perdido. Viúva, mãe, mulher que havia amado e sido abandonada, que havia se reconstruído sem ele. Viúva, sim, mas não de um homem. De uma ideia. Da ideia de que ele voltaria. E de repente Leonardo entendeu que não era sobre perdão. Era sobre presença. Era sobre estar ali mesmo tarde, mesmo quebrado, mesmo sem saber o que dizer. Era sobre não medir mais o abismo. Era sobre pular. O silêncio que fala. A mão dela ainda estava quente, apesar dos anos. Apesar do vento que entrava pela fresta da janela e mexia com as cortinas como se quisesse lembrá-los de que o mundo não esperava por ninguém. Leonardo sentiu o peso daqueles dedos entrelaçados aos seus, não o peso da culpa, mas o de algo mais denso, mais antigo. O medo de soltar. Você não precisa ficar, ela disse, como se lesse o pensamento que ele nem tinha coragem de formar. Mas se ficar, que seja por você. Não por mim. Ele riu, um som curto, quase um engasgo. Por mim? A pergunta saiu amarga. O que sobrava dele para justificar uma escolha? Um homem que havia transformado a própria vida em uma fila de esperas. Esperando o trem certo, a hora certa, a desculpa perfeita. Esperando que o tempo, esse ladrão silencioso, devolvesse o que não podia mais ser recuperado. Sim, por você. Ela se levantou devagar, como se cada movimento fosse uma negociação com o corpo que já não respondia como antes. Foi até a estante, tirou um envelope amarelecido debaixo de um livro de receitas. Isso chegou semana passada. Não abri. Leonardo reconheceu a letra antes mesmo de tocar o papel. Era dela. Da outra. A mulher que havia sido sua refúgio e sua ruína, a que ele jurara nunca mais procurar, mas cujo nome ainda queimava como um cigarro apagado na pele. Por que não? Perguntou, embora soubesse. Sua mãe sempre soube que algumas batalhas não eram dela. Porque algumas coisas a gente tem que carregar sozinho, mesmo que doa. Ela colocou o envelope na mesa, ao lado da xícara de chá já frio. Ou então a gente nunca aprende. O apartamento cheirava a cravo e a poeira, aquele cheiro de casa que não é mais lar, mas também não é estranha. Leonardo pegou o envelope, passou o polegar pela borda rasgada. Não havia selo, apenas um carimbo de uma cidade que ele não reconheceu de imediato. Dentro não uma carta, mas um ingresso. Um bilhete de trem, datado para daqui a 3 dias com destino a um lugar que não existia em nenhum mapa que ele já tivesse visto, Vila das Marés. E escrito à mão no verso, com a mesma letra trêmula que o perseguia em sonhos. Se você vier, não será para me encontrar. Será para se perder de vez. E talvez, só talvez, isso seja o começo. Ele segurou o papel como se pudesse queimar. Sua mãe observava imóvel, como se já soubesse o que ele faria, ou o que não faria. E se eu não for? Murmurou mais para si mesmo. Ela sorriu, daquele jeito que só as mulheres que já enterraram muitas versões de si mesmas conseguem sorrir. Triste, mas sem ilusões. Então você vai passar o resto da vida se perguntando o que tinha nesse trem. E isso, meu filho, é uma prisão pior do que qualquer adeus. Do lado de fora, a cidade continuava a pulsar indiferente. Algum lugar, uma sirene gritou. Alguém riu. Um cachorro latiu para a lua, como se ela pudesse responder. Leonardo olhou para o ingresso. Depois para as próprias mãos, as mesmas que haviam empurrado pessoas para longe, que haviam segurado copos até o álcool queimar mais do que a memória,
que haviam tremido ao assinar papéis de divórcio, de demissão, de desistência. E pela primeira vez em anos sentiu algo que não era dor. Era fome. Não a fome de voltar, não a fome de conserto, mas a fome de saber o que acontecia quando um homem finalmente parava de esperar e partia. Você acha que eu ainda sei como se perde? Perguntou sem tirar os olhos do bilhete. Sua mãe foi até a cozinha, voltou com uma chave enferrujada. Acho que você nunca soube. E talvez seja por isso que ainda está aqui. Ela colocou a chave na palma dele. Isso abre a porta dos fundos. Saia por ela. Não tem ninguém te esperando do outro lado. Ele riu de novo. Dessa vez, o som não doeu. Isso é um conselho ou um aviso? É a verdade. Ela tocou seu rosto, como fazia quando ele era criança e acordava com pesadelos. A gente só encontra o que está disposto a perder, Léo. E você já perdeu tudo. Agora só falta se permitir ganhar. O trem partia ao amanhecer. 3 dias. Tempo suficiente para fugir. Tempo suficiente para ficar. Leonardo guardou o ingresso no bolso, ao lado da chave. E pela primeira vez em muito tempo não olhou para trás. A estação dos silêncios. O trilho brilhava sob a lua cheia, como uma cicatriz de metal cortando a noite. Leonardo caminhou até o vagão mais antigo do trem, onde a tinta descascava em lascas de memória. Dentro, o cheiro de óleo queimado e madeira úmida o recebeu como um abraço traidor. Não havia ninguém ali, apenas malas abandonadas, um casaco esquecido no gancho e no canto, uma criança de olhos muito abertos que o observava sem piscar. Você não é passageiro, disse a menina, com uma voz que soava como folhas secas arrastadas pelo vento. Ele se agachou à sua altura, sentindo o peso da chave no bolso como um segredo vivo. E você não é real. Ela sorriu, mostrando dentes pequenos e afiados. Ninguém é, quando está prestes a partir. O apito do trem cortou o ar, longo e dolorido. Leonardo se levantou de golpe, a mão instintivamente procurando o ingresso. Mas o papel havia sumido. No lugar, seus dedos encontraram uma fotografia amarelada, um homem de chapéu, de costas, diante de uma porta que ele reconheceu imediatamente. A porta dos fundos da casa de sua mãe. Esse é meu pai? Perguntou, embora soubesse que a menina não responderia. É o que você deixou de ser, ela murmurou, antes de se dissolver em fumaça, como açúcar na chuva. O trem começou a se mover. Leonardo correu até a janela, mas lá fora não havia paisagem, apenas um espelho que refletia seu próprio rosto, só que mais velho, mais cansado, com os olhos cheios de lugares que ainda não havia pisado. Alguém bateu à sua porta. Era um homem alto, de sobretudo surrado e luvas remendadas. No peito, uma placa de metal com um número que Leonardo não conseguiu ler. Você está no vagão errado, disse o homem, sem hostilidade. Esse aqui é para quem não tem mais para onde voltar. E se eu não quiser ir para lugar nenhum? O homem sorriu, e por um segundo Leonardo viu nele o mesmo vazio que carregava. Então você já chegou. O trem ganhava velocidade. As rodas cantavam uma música que doía nos ossos. Leonardo fechou os olhos e pela primeira vez não tentou entender. Apenas deixou que o ritmo o levasse para frente e para trás, para nenhum lugar. Lá fora, além dos vidros embaçados, algo se movia nas sombras. Não era um lobo nem um homem. Era a silhueta de todas as escolhas que ele nunca havia feito, correndo paralela ao trem, como se esperasse que ele pulasse a qualquer momento. Mas Leonardo permaneceu onde estava, porque afinal, havia uma diferença entre fugir e partir, e ele ainda não sabia qual das duas coisas estava fazendo. O trem não parou na próxima estação. Leonardo abriu os olhos quando o apito soou, longo, arrastado, como um suspiro de algo muito maior que ele. As luzes dentro do vagão piscaram, e por um instante, todos os passageiros, aqueles que tinham rosto, aqueles que não tinham, viraram-se para ele. Não com expectativa, mas com reconhecimento. Lá fora, as sombras que o acompanhavam há quilômetros finalmente desistiram de correr. Não porque ele as tivesse vencido, mas porque entenderam, ele não ia pular. Não daquele jeito. O homem ao seu lado, que agora parecia feito da mesma substância esfumaçada das janelas, estendeu a mão. Não para segurar a de Leonardo, mas para apontar. Olhe! Para além do vidro, onde antes havia apenas escuridão e silhuetas, agora se desenhava uma paisagem impossível. Uma cidade feita de todas as estações pelas quais ele não havia passado. As ruas eram memórias que nunca viverá, os prédios eram versões de si mesmo que tinham escolhido ficar, partir, amar, odiar. E no centro, como um farol, uma casa com a porta entreaberta, a mesma que ele sonhara na noite em que decidiu comprar a passagem. Você não está fugindo, disse o homem, e sua voz era o som das rodas sobre os trilhos, o vento na janela, o sangue nos ouvidos. Está voltando para um lugar que nunca existiu.
E isso, meu caro, é a única forma de chegar em algum lugar. Leonardo não perguntou como. Não havia mais perguntas. Quando o trem adentrou a cidade, não houve impacto nem barulho. Apenas o clique suave de uma porta se fechando atrás de si, não a do vagão, mas a de algo muito maior, muito mais antigo. E pela primeira vez, o vazio dentro dele não doeu. Era apenas espaço. Espaço para preencher, ou não. Na plataforma deserta, só havia um bilhete no chão, escrito à mão. Não há trem de volta. Mas agora você sabe, nunca precisou de um. Ele o guardou no bolso não como lembrança, mas como prova de que afinal, partir e chegar podiam ser a mesma coisa. E então, pela primeira vez em anos, Leonardo caminhou. Não em direção a algo. Não longe de algo. Simplesmente em